Olá, a partir de agora, no ar Conexão RVC, um programa que traz vários assuntos para a gente debater. E como nós estamos no ano de eleição, o assunto eleições 2018, esse assunto acaba predominando aqui no Conexão RVC. E sempre a gente traz um tema também para abrir um debate, E hoje o tema é a participação da mulher na política brasileira e também puxando um pouco aqui para o lado da região metropolitana do Vale do Paraíba. Por isso, eu tenho como convidadas hoje a Michele Veneziani, que é primeira-dama da cidade de São Sebastião, é economista, está aqui fazendo uma visita ao Conexão RVC, e a jornalista da TV Novo Tempo, a Thaís Orlovic. Tudo bem? Michele, bem-vinda. Muito obrigada. Thaís, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Muito bom estar aqui. Obrigado a vocês por aceitar o convite do Conexão RVC. Eu sempre inicio com a mesma pergunta para todos os convidados, se política é tranquilo para vocês conversarem, para vocês falarem, se vocês de fato gostam de política. Michele. Eu, na verdade, fui criada na política, Eu achava que eu não tinha essa vocação, não. Mas desde os meus avós, parte de pai e parte de mãe, já eram vereadores. Parte de pai era vereador em Lorena e parte de mãe era vereador em São José dos Campos. E meu pai foi prefeito em Caraguá 4 mandatos e deputado, e agora meu marido. E eu falo que eu não tenho escolha, eu não tive escolha. Eu fui fazer faculdade e caí na sala do Bruno Covas, que hoje é prefeito de São Paulo. Eu falo que eu não tive escolha, a gente já fazia política involuntariamente, E acaba tendo que ser tranquilo. Eu acredito nas políticas públicas com responsabilidade. A minha família me dá essa musculatura, A história da minha família me dá essa contribuição na minha vida. E eu tô aí lutando e disposta. Faz 2 meses que eu decidi ser pré-candidata a deputada estadual e enfrentando todas as barreiras que a mulher tem dentro da política, da vida pública, Teu marido é o Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, está no primeiro mandato, Isso. Já o teu pai foi prefeito em Caraguatatuba 4 vezes. 4 vezes prefeito em Caraguatatuba. Foi deputado também. Foi deputado representando a região, o litoral norte, Vale do Paraíba. Meu pai de Jacareí, mas a nossa vida sempre foi em Lorena e depois a gente mudou para Caraguá. Tá, e a Thaís, como jornalista, lógico, acompanha o dia a dia da política. Tem algum envolvimento de família na política ou não? É mais por questão profissional mesmo? Diferente da Michele, não tenho nada. Eu sempre falo que política, futebol e religião são assuntos que a gente tem que tomar muito cuidado, para discutir como a gente pode ser interpretado. E pela profissão, como você bem disse, a política ela tem que estar entre os assuntos que o jornalista discute, porque senão a pessoa não tem uma opinião formada. Faz parte do seu dia a dia, Não adianta do café da manhã você estar conversando com alguém, estar falando de política, no teu trabalho, no dia a dia também, E como jornalista, até final de semana, viu, Michele? A gente está conversando com alguém, sempre puxa um assunto do nosso cotidiano, não tem jeito. É assim, Thaís? Qualquer momento, qualquer lugar, qualquer horário. Quando você pensa, quando você observa, você já está falando de política. Eu costumo dizer que a política faz parte da nossa vida, Tem que contribuir. As pessoas têm que contribuir porque é o que rege a regra da nossa sociedade. Não adianta ser omisso nisso. Perfeito. Como nós estamos aqui com 2 convidadas, A Thaís, que é jornalista, e a Michele, economista, vem de uma família já de uma formação política muito forte. A gente vai abordar um tema que é exatamente a participação das mulheres na política, E a gente tem alguns números aqui, até antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre esses números. É muito pequena a representatividade da mulher na política, Michele? Sim, muito pequena. Precisamos aumentar, precisamos incentivar a participação da mulher, até porque é o equilíbrio. Deus é tão perfeito que Ele fez o homem e a mulher. A política falta o equilíbrio do coração, o equilíbrio social. É o que está faltando, eu acho, na minha opinião, para a gente conseguir muito mais eficiência, chegar mesmo no cidadão e mudar a vida, dar oportunidade para as pessoas. A gente costuma conversar com pessoas mais novas e falar, por que você não sai candidato, você é novo, tem uma ideia diferente? E as pessoas sempre com a mesma história. Não, eu não vou me misturar, não vou estar com esse mesmo grupo, porque olha o que está acontecendo na política.
Talvez com a mulher é assim também, ô Thaís, no dia a dia, ela, não, vou deixar de lado porque isso não é para mim, eu quero fazer uma carreira em alguma coisa. Como é que fica, com tanta turbulência, convencer uma mulher a sair candidata? Acredito eu que essa é a maior dificuldade, porque como eleitores, nós, mulheres, somos a maioria, nós somos em mais de 51,7%. Então, isso significa o quê? Onde estão essas mulheres? Por que elas não estão nos senados? Por que elas não estão aí no governo? E quando a gente escuta sobre alguma mulher, sempre tem um certo preconceito também. Sempre alguém titula ela como alguma coisa. Então, a mulher, além dela trabalhar em casa, além dela trabalhar na rua, e mesmo ainda se ela quer se eleger, ainda ela encontra uma série de dificuldades aí que, infelizmente, ainda há muito preconceito. Aqui na nossa região, são 39 cidades, né, que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Das 39 cidades, nós temos, em todas elas, 406 vereadores no total, 14% mulheres que foram eleitas. Então, são 57 mulheres. E em relação a prefeitas, são 5 na região do Vale do Paraíba, uma recentemente teve problema, né, na cidade de Piquete, mas aumentou o número. Na última eleição de 2012 foram 3, aí aumentou para 5. Mesmo assim, o número é muito pequeno, né? A representatividade ainda é baixa. Eu, para decidir ser candidata, porque também sofri com essa questão, porque a gente que é mãe, a gente é sagrado, né? Mãe da gente tem aquela coisa, né, de santo, de sagrado. E a política tem que estar tanto corrupção, tão desacreditado. Eu quero que minha filha tenha orgulho de mim. Como é que eu entro nisso? Sabe, Thaís? Foi uma decisão difícil. Mas como eu venho de uma história familiar, tem que ter coragem. E para essas mulheres, eu digo que tem que ter coragem porque é possível. Tem que participar, tem que acreditar. Hoje, inclusive, é nova legislação. O fundo partidário, o recurso para a campanha, 30% vai ser destinado para as mulheres. Então, assim como é 30% de candidato, 30% do fundo tem que ser gasto com mulheres. Então, é uma oportunidade de renovação que elas têm que ter coragem. Não pode achar que não dá para fazer nada, não. Dá sim. E não pode desistir, tem que ter convicção. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo. Estou aqui com a Thaís Orlovic, que é jornalista da TV Novo Tempo, nossa parceira da TV, também com a Michele Veneziani, que é da cidade de São Sebastião, no Litoral Norte. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para o segundo bloco do nosso Conexão RVC. Fique ligado, a sua participação com a gente também sempre é muito importante. Nós voltamos em instantes, até já. Muito bem, estamos de volta com Conexão RVC. Lógico, sempre a sua participação é importante, né? Com a gente. O tema de hoje é a participação da mulher na política. Como nós estamos no ano de eleição, né? Eleições 2018 estão chegando, sempre é importante abordar temas voltados às eleições. Por isso, como estamos falando da participação das mulheres na política hoje, eu recebo aqui 2 convidadas, a Michele Veneziani, primeira-dama da cidade de São Sebastião, economista, e também a jornalista da TV Novo Tempo, TV parceira da RVC, a Thaís Orlovic. Bom, Michele, no bloco anterior a gente falou um pouquinho de números, né, da participação ou não da mulher na política, né? A participação é muito pequena, não por culpa dela, mas a participação ainda é muito pequena em relação à participação dos homens. Mas como vocês, mulheres, analisam esse quadro hoje político no país? Com Lava Jato, com pessoas presas, sabe? Porque a figura do político ficou em descrédito. Como reverter essa situação? Não só a figura do político está desgastado, como também a credibilidade do país, né? Investimentos no Brasil, nós estamos em recessão, a gente não... Quem vai investir no Brasil? Precisamos sim acreditar. É uma tarefa árdua, mas precisamos correr e batalhar. O voto é a maior arma que nós temos na mão, que vai definir o futuro do Brasil nos próximos 4 anos, e as pessoas não querem ouvir falar de política. Só que política é o que rege a nossa comunidade,
Na nossa sociedade, todas as decisões são pelos políticos. Então tem que estar na hora de separar o joio do trigo e fazer a diferença, né? Passa muito rápido, né? Nós estamos em meio a uma Copa do Mundo, que às vezes as pessoas estão preocupadas mais na tabela da Copa para fazer um bolão do que em quem são os candidatos, né? E no meio de tudo isso, talvez fazendo até uma certa correção, pode ter uma certa parcela de culpa, sim, da mulher, por ela não estar envolvida na política. E como a Michele disse, tanto que ela tem aí uma... Como que eu vou explicar? Ela veio de um berço político. Já no meu caso, pelo fato de não ter interesse pela política, por quê? Aí eu me questiono. Por que eu também não posso? Por que eu não posso palpitar? Por que eu não posso querer melhorar? Porque não é somente uma cidade, né, que está em falha. A gente está falando de um Brasil inteiro. Há uma corrupção aí, é JBS, é Petrobras, são empresas, são órgãos, é assim que a gente jamais teria pensado que isso poderia ter acontecido. E se tivesse talvez uma participação maior da mulher, quem sabe isso poderia ter sido até menor, porque até um tempo atrás, se eu não me engano, foi há 2 anos atrás, foi uma mulher que foi denunciar tudo isso. Ela teve coragem de fazer uma denúncia, não foi um homem. Então, assim, quando a gente fala de mulher, há sensibilidade, há muita coisa envolvida, né? Não é somente a política mesmo em si. Se for levar em consideração que o voto de uma ministra acabou mantendo o ex-presidente preso, né? Ficou o Brasil inteiro esperando aquele voto, né? Que foi o último da ministra Carmen Lúcia. A mulher ela age com convicção, né? É coração. Ela vem para fazer a diferença. E a mulher na política acho que é fundamental. Ela traz isso. Aliás, todas nós mulheres fazemos políticas 24 horas. É com o marido, é com o filho, é com o comércio, é o tempo inteiro, né? A gente administra toda essa situação, né, de casa. E por que não contribuir por um país, né, melhor, um país que a gente possa ter mais justiça social, porque quem sofre é a população. Eu falei da ministra Carmen Lúcia, mas o voto que talvez tenha definido foi da Rosa Weber. Então, uma outra mulher também tem uma participação muito importante naquele momento. Os parlamentares, a gente fala muito, né, Thaís e Michele, da eleição para presidente, para governador, né, quando é municipal para prefeito, mas vereador é muito importante, a eleição não é agora, mas para deputado estadual e para deputado federal e senador, a eleição é agora. E a gente depende dessas pessoas, não adianta, o presidente vai depender do Senado, vai depender de todo o Congresso Nacional, o governador vai depender também dos deputados estaduais. Então está na hora da gente começar a observar todo o contexto e não apenas alguns candidatos do Executivo. Eu acho que o Legislativo é tão importante, talvez até uma importância um pouco maior. Existe um estudo que diz que o brasileiro ele define o voto 1 semana antes da eleição, né? É muito importante olhar o histórico, olhar a formação, olhar o que já fez. Decidir em cima da hora é bom ou é ruim? Na minha opinião, é ruim. Você tem que pensar, você tem que discutir, você tem que analisar, ver as propostas, ver o que está sendo proposto, né, naquela campanha. É muito importante. Eu lembro que... Desculpa, Thaís. Eu lembro que quando a gente tinha eleições, talvez umas 4, 5 eleições atrás, ainda a gente tinha muitos papéis nas ruas. Hoje já diminuiu muito isso. Mas tinha gente que ia votar e pegava o papelzinho na rua e votava naquele que ele pegou. Quer dizer, ele não sabe nem de onde veio essa pessoa, né? Pode até existir. Pois não, Thaís? Ou até mesmo tem a questão de mãe, pai, quem você vai votar para eu votar também? A pessoa não tem uma ideia, ela não tem uma opinião formada. Comentando recentemente, participei fazendo uma entrevista com o secretário da Educação, que veio em Taubaté, o João Curi Neto, e ali aqueles jovens falando, e assim, tinha meninas, eu fiquei impressionada com aquilo. Mulheres jovens que têm uma opinião, e não somente uma opinião, elas querem realmente mudar, elas querem fazer alguma coisa diferente. E elas falando ali com toda a convicção, o secretário ouvindo, levaram ainda papéis para o secretário poder assinar, para passar isso para o França. Então, assim, peraí, esse é o Brasil que eu quero, né? Não é uma coisa diferente de, não estou sabendo, mãe, pai, quem que eu vou votar? Não, eu quero votar em fulano, eu escolhi essa pessoa
Por quê? E daí a gente discute as opiniões. A discussão não é pelo nome, mas é pelo trabalho, desempenho que essa pessoa vai fazer durante o mandato dela. Essa participação é muito importante. A gente vai para um rápido intervalo. Você vê que o assunto bom passa muito rápido, né? Rapidinho mesmo. O rápido intervalo, estou aqui com a Michele Veneziani, de São Sebastião, a jornalista Thaís Orlovic. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o nosso último bloco, falando sobre eleições 2018. Tá chegando a hora, hein, gente? Preste muita atenção. Serão vários programas aqui do Conexão RVC que a gente vai abordar temas voltados para as eleições deste ano. Um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui do Conexão RVC. O tema de hoje, voltado para as eleições 2018, é a participação da mulher na política. Lembrando que os nossos programas, principalmente os programas que irão anteceder as eleições deste ano, sempre com temas voltados para as eleições, até para ajudar a você a pensar no seu candidato e fazer a escolha correta. Estou recebendo aqui duas convidadas, a Thaís Orlovic, que é jornalista da TV Novo Tempo, e a Michele Veneziani, que é de São Sebastião, é a primeira-dama, casada com o prefeito Felipe Augusto. Primeira-dama geralmente fica com o Fundo Social de Solidariedade, é isso? Eu fiquei no Fundo Social por 14 meses, e agora eu tive que descompatibilizar do Fundo Social, tendo em vista a intenção da pré-candidatura. Mas o Fundo Social não é um cargo na prefeitura, é um... Não, o fundo ele é voluntário, é um departamento ligado ao gabinete em São Sebastião, cada município tem a sua legislação, mas eu deixei planejado toda a ação do fundo até dezembro, em forma de calendário, todos os bazares, tudo organizado, porque São Sebastião merece, as pessoas merecem, e eu não quero que o meu futuro, de uma pré-candidatura, prejudique o munícipe que acreditou no meu marido. Então, eu tenho que honrar o voto e deixei tudo planejado. O fundo está super atuante. Hoje teve inauguração da horta comunitária em 2 escolas do Fundo Social. Eu fico torcendo, estou na arquibancada. Você está de olho, acompanhando tudo. Mas eu fico olhando e vejo que a cidade abraçou o Fundo Social. Solidariedade é tudo, Quando eu assumi, eu falei, é solidariedade. Então, todos os eventos da prefeitura, o Fundo Social participa e implantando a semente da solidariedade em todas as secretarias e todas as ações da prefeitura. Sim. Thaís, voltando a falar sobre eleições deste ano, a última pesquisa da Datafolha mostrou que praticamente a metade dos brasileiros, talvez até mais, não sabe nem quem votar. Se você sair na rua perguntando nomes de candidatos, as pessoas também não sabem. É como a Michele falou, A pessoa deixa ali para a última semana, para a última hora, para definir o voto. O que está acontecendo? Porque ninguém se interessa, talvez um número de abstenção pode ser maior nessas eleições. Eu já ouvi muita gente falando que não quero votar por N motivos, principalmente a questão da corrupção. Mas o número de indecisos, principalmente, é muito grande, Como é tomar uma decisão, hein, Thaís? Para você, se de repente hoje você não tem um candidato ou uma candidata, como é que é o momento da decisão? Ainda eu não tenho o meu candidato, pelo simples fato que eu ainda não ouvi. Eu ainda não sei o que eles propõem, o que eles estão querendo fazer, então por isso eu ainda não tenho. Porém, o que eu gosto de fazer, mas já estou próxima disso, porque depois, ouvindo essas campanhas eleitorais que nós teremos na televisão, a partir daí eu gosto de assistir. Por incrível que pareça, que seja 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, eu gosto de assistir porque assistindo aquilo, daqui a um mês eu vou conseguir ampliar a minha opinião sobre aquilo, sobre aquela proposta. Por exemplo, nós mulheres, nós temos um grande problema, questão de violência doméstica, não só as mulheres como crianças. Mas e aí, tem alguém falando sobre isso? Porque do que adianta a gente falar que vai levantar uma bandeira, vamos diminuir o número, sendo que essas mulheres não estão denunciando? Então, quais são os projetos? Mas não são somente para as mulheres em si. Porque quando uma proposta é feita, eles pensam na segurança, na saúde, na educação.
É básico isso. Todo mundo deve, todo mundo merece ter uma boa educação, uma boa saúde, mas quais são os fundamentos disso? O que mais que eles vão me oferecer? Então, não somente isso, o transporte público. E aí? Eu preciso de mais. Então, isso. O que essa educação que você citou pode impactar na queda da violência, por exemplo, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Demais. Na minha opinião, deveria haver política na escola. A criança, ela já deveria, desde pequena, já estar introduzida a isso. Porque quando ela vai entrando na fase na adolescência mesmo, ela vai vendo, que coisa chata. Aí separa. Tem um grupo que gosta e o grupo que não gosta. E esse grupo que gosta, por exemplo, é o Grêmio Estudantil que eu vi, por exemplo. E sempre são as mesmas pessoas. Aí você olha essa pessoa lá no futuro, ela está lá em cima enquanto tantos estão lá embaixo. E a gente tem que lutar pela igualdade. Igualdade da educação, igualdade da saúde, e não uma separação. Ninguém é diferente de ninguém, né? E essa falta de interesse, talvez, Michele, esteja puxando esse índice de indecisos que nós temos, né? São dois fatores. Primeiro que está desacreditado, né? Você liga a televisão, dá a impressão que a gente não tem luz no fim do túnel. E depois a própria educação, você está incentivando a sociedade a participar das decisões. Eu costumo dizer, né, que eu estimulo muito em São Sebastião a primeiríssima infância. Quando você muda o começo, você muda a história, né? Você tem a chance de mudar a história e dar outra condição para que tenha um outro rumo na vida, né? Então, tem que incentivar, sim, a educação pública, né, incentivos de políticas públicas, discutindo, explicando, porque é o que manda, né? Sim. Não Eu queria falar um pouquinho sobre redes sociais, né? A gente está caminhando para o final do nosso programa de hoje e a gente sabe que o WhatsApp vai ser muito utilizado nessa eleição, né? Infelizmente para o mal, né? E felizmente para o bem, mas vamos ter os dois lados, tem o tal do fake news, enfim, tem que ter muita atenção. E pode fazer diferença, viu, Thaís? As redes sociais hoje, olha, na última eleição já foi assim, nessa vai ser muito maior ainda, mas temos que ter um pouco de cuidado, né? Total. Pessoas, inclusive, é muito bom até citar essa questão, porque uma pessoa, se ela tem dúvida se aquela informação é falsa ou não, a primeira coisa, não compartilha, não passa adiante essa informação. Porque o que pode acontecer com, como que eu falo? Perdão. A pessoa pode ser processada, ela pode sofrer uma série de indenizações aí por apenas um compartilhamento. Então, se a pessoa tem dúvida, não compartilha. Foi fulano, foi ciclano, não conheço, não leve adiante isso. E fora que você expõe a vida de pessoas do bem, né? Lógico. Você expõe a vida de pessoas e aí você vai cansando, né, a pessoa que está exposta, porque é difícil dar a cara para bater. Sim. A pessoa, quando está envolvida na vida pública, não é fácil, você se expõe, né? E aí fica aquelas denúncia falsa. E gente para tirar pedra tem, né? É verdade. Gente para torcer para dar errado tem. Então tem que tomar muito cuidado, mas o cidadão, o eleitor, ele é esperto, já mudou muito e, se Deus quiser, esse quadro vai mudar. Bom, eu quero agradecer demais a vinda aqui da jornalista Thaís Orlovic. Muito obrigado por você ter separado um pouquinho do teu tempo para conversar com a gente. Sou eu que agradeço e agradeço por ter conhecido a Michele, né? Ouvir um pouquinho a história de uma mulher que está dentro aí da política, muito bom. Legal. Michele, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu adorei também, adorei conhecer a Thaís, a gente ficou num papo aqui muito gostoso, muito obrigada, é um privilégio. E é um privilégio participar, estou à disposição e contribuir com as políticas públicas da mulher. Muito obrigado. Michele Veneziani, de São Sebastião, Thaís Orlovic, jornalista da TV Novo Tempo, nossa parceira. Muito obrigado mais uma vez pela vinda de vocês duas. Muito bem, estamos encerrando Conexão RVC. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez. A cada programa a gente vai conversando sobre política, todo esse envolvimento das eleições 2018. Um grande abraço a todos e até o próximo Conexão RVC.